Se você tem interesse em montar ou já montou um servidor, provavelmente quer usufruir de todos os benefícios de ter um, como bloqueador de anúncios, acesso remoto, cloud auto-hospedada e montar o seu próprio serviço de streaming. Por isso, hoje eu vou mostrar passo a passo como configurar isso utilizando o Umbrel. Esse foi o sistema que eu instalei no meu mini servidor com Raspberry Pi. Depois fiz uma segunda parte mostrando as coisas mais interessantes que dá para fazer com ele. Porém, alguns dos aplicativos exigem algumas configurações extras para funcionar da forma como eu mostrei no vídeo. Por isso eu peguei uma HD que estava sem uso e vou colocar no lugar do meu SSD para fazer toda a configuração do zero, igualzinho a experiência que você terá ao montar o seu. Durante o primeiro boot, o Umbrel vai formatar totalmente o seu armazenamento, e se tiver partições diferentes pode dar conflitos e ficar nessa tela de carregamento para sempre. Por isso dedique um armazenamento exclusivo para o servidor. Depois de finalizar essa parte, crie uma conta e defina uma senha forte. Após essa tela de bem-vindos com confete, somos jogados para a home com 3 listas de aplicativos recomendadas. Vou começar configurando o bloqueador de anúncios Pi-hole, porque tem algumas configurações de rede necessárias para ele funcionar que servem de boas práticas para todo servidor. Vou copiar a senha padrão e colocar para fazer login. Por enquanto ele não está bloqueando nada, como podem ver aqui. Para começar a bloquear, o primeiro passo é definir um IP fixo para o servidor dentro da sua rede. Para isso, você deve ir até as configurações do seu modelo de roteador e encontrar a opção, geralmente está na área onde é configurado o DHCP. Vai ser necessário identificar o endereço MAC do Raspberry Pi. Tem duas formas de descobrir isso. A primeira é indo na área onde mostra os dispositivos conectados na sua rede, mas caso não consiga identificar por aí, outra forma é acessando o terminal do servidor via SSH e executando um comando. Abra o terminal se tiver no Mac ou no Linux ou CMD se tiver no Windows e execute o comando ssh_umbrel@umbrel.local. Depois digite a senha que você definiu quando estava criando sua conta. Provavelmente, como é a primeira vez que você está conectando, ele vai perguntar se você confia na chave de autenticação. É só digitar yes e dar enter. Agora use o comando ip-link-show. E no resultado mostrado procure por ETH0 e aqui está o endereço MAC. Agora é só voltar nas configurações do roteador, inserir esse endereço e definir o IP. Ele deve manter o padrão do resto da sua rede. Se a sua máscara de subnet é 255.255.255.0, isso quer dizer que os primeiros 3 números têm que ser igual ao do seu roteador, só alterando o último, que no meu caso irei colocar 192.168.0.10. Agora é só reiniciar o servidor. Quando ele ligar, o serviço DHCP do roteador vai entregar o IP que definimos. Para testar se funcionou, é só ir no terminal, digitar ping-umbrel.local e o IP novo vai ser exibido. Agora, ainda nas configurações do roteador, é preciso definir o IP do servidor que acabamos de configurar como o servidor DNS da rede. Com isso, o Pi-hole vai fazer o processo de filtragem das requisições DNS e bloquear todas as que estão configuradas na blocklist. Também é extremamente recomendado que defina um servidor DNS secundário de terceiros, pois caso contrário, se o seu servidor for desconectado da tomada ou travar, a sua casa vai ficar sem internet. Você pode colocar 8.8.8.8, que é o DNS do Google, ou então optar por um DNS com apelo à privacidade, que é o caso do Quad9. Então é só digitar 9.9.9.9. Agora é só reiniciar o roteador e aguardar. E como dá para ver, o Pi-hole já está bloqueando os anúncios. Para demonstrar na prática, irei desativar o adblock de utilizar o site da CNN. E como pode ver, temos um banner gigante em cima com um bonequinho fazendo exercícios e mais um monte de banners na esquerda. Tudo isso deixando a sua navegação mais pesada, lenta e bagunçada. Agora a mesma página atualizada com o Pi-hole ativo. Pode ver que todos os banners sumiram. Porém, o Pi-hole não é o DNS Resolve, apenas um filtro. Isso quer dizer que serviços de terceiros ainda estão sendo utilizados para isso. Então uma configuração interessante é utilizar o Quad9 para mais privacidade. E a não ser que seja um psicopata e queira saber tudo que todo mundo na sua casa esteja acessando em tempo real, outra recomendação é ir em privacidade e colocar no modo anônimo. Assim as requisições para sites vão ficar ocultas e ainda ganhe desempenho com isso, porque não vai mais armazenar os logs. Agora instalar o Nextcloud e posteriormente configurar para acessar remotamente. Ele te fornece uma senha padrão, mas que você pode alterar posteriormente em configurações do administrador. Depois do login, já está pronto para usar pelo navegador, carregar e baixar arquivos, mas você também pode utilizar o protocolo WebDAV e acessar sua cloud como se fosse o NAS, dentro da sua rede.
Para isso, é só ir em configurações de arquivo e em seguida copiar o seu link WebDAV. Agora é só usar a função de conectar o servidor presente no seu sistema operacional, colar o link e usar o login e senha para autenticação. Depois disso, você vai conseguir acessar os seus arquivos através do protocolo HTTP. Porém, eu achei uma conexão extremamente lenta para uso do dia a dia. Olha o tempo que demora para carregar uma simples foto. Por isso, o próprio Nextcloud recomenda que seja usado o cliente app para fazer a conexão, e é isso que irei instalar agora, em todos os dispositivos que eu desejo acessar. Com o app instalado, é só clicar em entrar e digitar o endereço do seu servidor. Porém, se não quiser digitar, é só ir em configurações de administração, móvel desktop e copiar o link do servidor. Depois é só fazer o login para conceder acesso e está pronto. Agora eu consigo tanto no PC como no celular, através do app, acessar e manipular os meus arquivos como se fosse um Google Drive ou Dropbox da vida. No entanto, configurado dessa forma, só é possível acessar sua nuvem dentro da sua própria rede. Para acessar remoto, primeiro precisamos configurar a VPN com o Tailscale. É só instalar e usar uma conta para fazer login. Agora muita atenção nessa parte. O Tailscale usa um túnel VPN WireGuard que usa algoritmos de criptografia de última geração, então pode ficar tranquilo em relação a ataques remotos. O elo fraco fica sendo a conta que você usa para se autenticar. Use de preferência uma conta que tenha ativo a autenticação de 2 fatores e de preferência física, como as que mostrei nesse vídeo. Irei utilizar minha conta do Google. E é só instalar o cliente Tailscale em todos os dispositivos que desejam ter acesso remoto ao servidor e logar todos com a mesma conta. Agora, enquanto o Tailscale estiver rodando, eu vou conseguir acessar o servidor. Porém, ao invés de usar o umbrel.local, tenho que utilizar ou o IP que a VPN fornece ou usar o outro recurso que é o Magic DNS. Então o acesso vai ficar umbrel. E o Magic DNS que é exclusivo para cada conta. Porém, quando tentar acessar o Nextcloud através da VPN, vai exibir esse erro. Isso porque o IP e o DNS fornecido pelo Tailscale não está na lista de domínios confiáveis. Para resolver isso, mais uma vez vai ser preciso acessar o terminal do Umbrel via SSH e editar um arquivo de texto. É só digitar ssh espaço umbrel@umbrel.local, a senha do Umbrel e em seguida colocar esse caminho que estarei deixando na descrição. Ele vai abrir a pasta que tem um arquivo que precisamos editar. Depois digite o comando sudo espaço nano espaço config.php. Se você não está familiarizado com Linux, sudo é para fornecer permissão de administrador, nano é o editor de texto via terminal e config.php é o arquivo que queremos editar. Agora é só apertar Enter, digitar a senha e descer até a linha Trusted Domains, que é uma array list. Vou copiar a última linha para facilitar, mudar o index e colocar o IP do Tailscale. Depois o Magic DNS e em seguida o Magic DNS junto com a porta padrão do Nextcloud dentro do Umbrel, que é 8081. Agora é só usar o comando Ctrl+X para sair, depois Y para salvar e em seguida ele vai perguntar qual é o nome do arquivo, é só apertar Enter para sobrescrever. Agora é só reiniciar o servidor para que o container seja reiniciado e as novas configurações sejam aplicadas. E como podem ver, a falha sumiu. O próximo passo é ir em todos os clientes do Nextcloud e remover a conexão que configuramos anteriormente, adicionar uma nova, só que dessa vez através do link do Tailscale. É só copiar o link do servidor e fazer todo o processo de autenticação novamente. Farei o mesmo no meu dispositivo móvel. Agora, enquanto estiver conectado na VPN, vai ser possível acessar sua cloud privada em qualquer lugar do mundo e com uma conexão muito rápida, inclusive. Próximo que iremos configurar vai ser o serviço de streaming particular. No vídeo anterior, eu comentei que o Jacket não tinha na loja do Umbrel, mas recentemente ele foi adicionado, mas ainda assim eu não utilizo o indexador Torrent, porque todos que estão em português ou tiveram as inscrições pausadas ou são pagos, e cobram o mesmo valor de um serviço de streaming tipo Netflix, então não faz sentido para mim. Por isso eu uso o bom e velho download manual. Para isso, irei utilizar o Transmission como cliente torrent, e também o File Browser para gerenciar os downloads. É importante notar que todos os outros aplicativos que mostrei até agora, inclusive o Nextcloud, tem seu próprio armazenamento isolado no seu container. Isso quer dizer que não é possível acessar os arquivos de um aplicativo através de outro. Mas no caso do Transmission, File Browser e dos aplicativos de mídia, eles são configurados para ter acesso à pasta download do servidor. Para baixar a torrent no Transmission, pode ser feito tanto selecionando o arquivo .torrent que está no seu computador pessoal, ou se for o link magnético, é só colar em URL e aguardar até encontrar os primeiros pares. E os
downloads serão salvos na pasta Complete. Aqui dentro do File Browser, irei começar criando pastas para cada tipo de mídia, uma para filmes, músicas, séries e uma pasta dedicada para animes. Então sempre que um download é finalizado, é só mover o arquivo para a pasta correspondente. Agora temos duas opções para escolher, o Plex e o Jellyfin. A diferença é que o Plex funciona mais como uma central multimídia. Nele, a biblioteca particular é misturada com uma biblioteca própria e gratuita de filmes e séries pouco inspiradas, além de te permitir conectar todos os serviços de streaming em uma só interface. Isso pode parecer um grande benefício, mas se você não está interessado em ter tudo isso, vai acabar tendo uma experiência bem mais bagunçada, na minha opinião. Até parece ser possível desabilitar esse caos se eu entendi bem essas configurações aqui, mas o Jellyfin tem a característica de ser tudo auto-hospedado com uma visualização mais simples, o que eu curti mais. Outra diferença é que no Plex, mesmo dentro da sua rede local, o acesso é autenticado pelos servidores deles, através de uma conta de usuário. E isso pode ser uma vantagem para quem tem somente o Chromecast como esse para ver streaming na TV, porque como o acesso estará sendo feito pelo link do Plex, que possui certificado SSL válido, é possível streamar para o Chromecast, que exige que a conexão seja segura com HTTPS. Já o Jellyfin usa uma conexão mais direta com o servidor, dentro da própria rede, sem a necessidade de acessar serviços de terceiros, além de ficar imune a políticas ridículas que te obrigam a pagar uma assinatura para assistir mais que 1 minuto de vídeo no aplicativo de celular. Porém, só com a conexão HTTP não é possível transmitir para o Chromecast usando o Jellyfin. Nesse caso, a transmissão ficará limitada aos dispositivos que rodam clientes Jellyfin, como um Android TV ou um Fire Stick, por exemplo. Já no quesito conexão remota, com o Plex é possível ativar o encaminhamento da sua biblioteca através dos servidores deles, sem precisar abrir portas no roteador. Porém, por estar passando por um relay, a conexão é extremamente limitada, principalmente para usuários frees que ficam só com 1 MB, limitados a 620p de resolução de mídia. Você até pode abrir portas no roteador e fazer uma conexão direta ao seu servidor para uma maior performance, mas isso vai acompanhado de preocupações com a cibersegurança. Já no Jellyfin, a conexão remota fica a cargo da VPN do teu esquilho, que significa uma conexão muito mais segura, sem a necessidade de abrir portas na rede, abrindo brechas para hacker, e sem a limitação de banda, podendo assistir em qualquer qualidade disponível. Então eu pessoalmente escolhi o Jellyfin para o meu servidor, mas irei mostrar como configurar os dois e comparar a performance. Começando com o Plex, irei utilizar minha conta do Google para autenticar. Aqui temos uma explicação simplificada de como funciona. Agora é só pular a paywall de assinatura e chegamos na parte onde configuramos o servidor. O nome pode deixar como está, e a conexão remota que vem marcado é o método de relay que citei anteriormente, limitado a 1 MB. Pode deixar marcado se deseja acessar sua biblioteca fora de casa. Agora vamos adicionar as bibliotecas de mídia, começando por filmes. É só selecionar a pasta Download e Filmes que configuramos anteriormente, e fazer o mesmo para o resto, para animes, músicas e séries. Só clicar em Próximo e em Concluído. Ainda dá para personalizar o que aparece na barra lateral, mas deixarei padrão por enquanto. E aqui está minha biblioteca configurada. Os metadados e a foto de capa já são reconhecidos automaticamente. No aplicativo basta acessar com a mesma conta e enquanto estiver na rede interna a conexão será direta com o servidor. Se tentar acessar pelo 4G ou Wi-Fi de outro lugar, a conexão será via relay. Agora com o Jellyfin, selecione um idioma e clique em Próximo. Agora crie o usuário, só que nesse caso será armazenado no próprio servidor. Vou colocar Carlos como nome de usuário e deixarei sem senha por enquanto. Agora é só adicionar o caminho para as bibliotecas, selecionar o tipo de conteúdo, definir o nome para exibição e depois selecionar a pasta. Agora é só fazer isso para o resto e podemos prosseguir. Agora o idioma que será usado para os metadados e chegamos na tela de configuração de acesso remoto. Vamos só desmarcar a caixinha porque não utilizaremos o método de portas TCP/IP para habilitar o acesso remoto e tudo pronto. Depois de terminar, ele me jogou para a tela de login, que foi quando eu percebi que mesmo deixando o campo de senha em branco, a senha ficou sendo 123456. Eu não sei se era para ser assim mesmo ou se ficou dados de usuários perdidos quando eu reinstalei o aplicativo, porque eu tinha usado exatamente Carlos como usuário e 123456 como senha durante os testes. De qualquer forma, muito estranho. Mas após efetuar o login, a biblioteca de filmes aparece lindamente já com as capas e metadados baixados. Para acessar remoto, tudo o que precisa fazer é estar conectado na VPN do teu esquilho e acessar o seu servidor através do IP ou Magic DNS. E como mágica, podemos acessar o Jellyfin de qualquer lugar do mundo. No aplicativo do celular, assim que abrir, logo de cara ele pergunta o caminho para o servidor. Se colocar umbrel.loco
2.8096 só vai conseguir acessar dentro da sua rede interna. Mas se conectar a VPN e digitar umbrel. O Magic DNS único 2.8096 vai conseguir acessar de qualquer lugar do mundo. Faz o login e pronto. Agora sobre a performance, muita gente perguntou no outro vídeo como ficaria a performance para vídeos em 4K em um Raspberry Pi. O que você precisa saber é que enquanto o cliente que está executando o filme der suporte ao codec presente no arquivo de vídeo, não terá problemas de performance. Tendo em vista que tudo o que o processador do Raspberry Pi vai fazer é uma transferência de arquivos e a limitação será a infraestrutura da sua rede doméstica ou o armazenamento usado no seu servidor. Mas nos casos em que a mídia está em formato incompatível com o dispositivo, é necessário converter para um formato que possa ser reproduzido, e isso vai exigir muito poder de processamento e uso de disco do servidor. Para visualizar melhor isso, estarei me conectando ao servidor Umbrel através do SSH e vou executar o comando htop, que é uma espécie de gerenciador de tarefas via terminal do Linux. Assim poderemos ver em tempo real o uso do processador enquanto assistimos alguns filmes pelo cliente web. Vou começar testando o Speed Racer, que é o meu filme favorito da infância, e como pode notar, a reprodução é instantânea e os 4 núcleos de processador estão praticamente sem uso. E aqui na lista de tarefas dá para ver que os picos de uso vêm de execuções de tarefas de outros aplicativos. Agora, quando tentamos executar um episódio do anime Lain, que está em um codec diferente, o cenário muda totalmente. E podemos ver que, alinhado com a demora para iniciar o episódio, os 4 núcleos de processador vão imediatamente para 99%. Isso porque o processador ARM de baixo consumo do Raspberry Pi está tendo que converter o vídeo em tempo real para rodar no cliente web que não tem suporte ao codec do vídeo. E ele simplesmente não tem performance suficiente para isso, mesmo em um vídeo Full HD. Nesse caso, o stream vai ficar dando aquelas engasgadas chatas e os outros aplicativos rodando no servidor podem travar. Aqui em informações de mídia podemos ver que o Speed Racer está em Full HD, formato MP4 e o codec é o H.264, que é o que tem a melhor compatibilidade. Já os episódios de Lain estão em formato MKV e o codec HEVC. Agora vamos realizar o mesmo teste no Plex para ver o que acontece. Primeiro com o Speed Racer. O filme inicia rápido, porém logo no início ainda é possível ver vários serviços do Plex sendo executados, mas após alguns segundos se estabiliza e o consumo da CPU passa a ser o esperado para o codec H.264. Agora testando com o episódio do Lain, tive uma grande surpresa. Diferente do Jellyfin, no Plex não ocorreu a conversão de codec para streamar para o navegador. Isso quer dizer que o cliente web do Plex tem suporte ao codec HEVC. Porém, veja o que acontece quando eu executo o mesmo arquivo no Chromecast. Temos dessa vez um streaming com engasgo e o consumo de CPU chega aos 99%. Ou seja, o cliente do Plex para o Chromecast não consegue executar o HEVC. Então o servidor tenta na medida do possível converter para H.264. Mas independente de qual escolher, se o filme que baixou travar no streaming, você pode já deixar o arquivo convertido. Para isso, iremos utilizar um programa chamado Handbrake, que tem para todos os sistemas operacionais. Baixe o arquivo do seu servidor, abre ele no Handbrake e escolhe um dos presets disponíveis. Só clicar em iniciar e o processador do seu computador que estará encarregado dessa tarefa. Agora é só fazer o upload para o seu servidor e substituir o arquivo anterior e pronto, problema resolvido. Mas como eu sei que muita gente quer ver o teste em 4K, peguei esse filme de 24 GB em 4K HDR no formato MKV e codec HEVC. E através do navegador, nem o Jellyfin e nem o Plex foram capazes de reproduzir diretamente. Tentei converter usando o preset Fast 4K, apenas alterando o frame rate para igual à origem, mas mesmo trocando o codificador para uma opção que usasse a GPU do chip M1, percebi que isso demoraria uma eternidade, então tentei uma abordagem diferente. Ao invés de ficar limitado ao web player, baixei o aplicativo do Jellyfin e conectei ao servidor, e nesse setup o filme reproduziu perfeitamente, com rapidez e qualidade, e com baixo consumo de CPU. Então se o seu desejo é assistir filmes em 4K através do seu próprio servidor, verifique se o dispositivo que vai usar tem suporte ao codec HEVC no container MKV, que é o formato da maioria dos downloads para esse tipo de arquivo. Caso contrário, a conversão vai demorar cerca de 4 horas para cada filme em 4K. Outra dúvida que tiveram foi a respeito do gerenciador de senhas Vault Wallet, que por conta dos seus requisitos de segurança é exigido uma conexão HTTPS para acessar o seu Vault. O lance é que isso só é necessário para a configuração inicial.
Como não temos certificado válido no servidor, precisamos recorrer à rede Tor, que tem conexão segura por padrão. Vamos até as configurações do servidor e ativar o Remote Tor Access e iniciarmos o roteador. Após iniciar, copiamos o link Onion gerado, e para abrir pode ser tanto pelo navegador Tor oficial ou a opção Nova Janela Privada com Tor do navegador Brave. É só fazer o login e abrir o Vault Warden e clicar em Create Account e preencher o de sempre. Depois disso, o Vault é criado dentro do servidor e já podemos usar qualquer cliente Bitwarden para acessar o Vault, como por exemplo, a extensão de navegador para o Google Chrome. Vou clicar na opção Login On e selecionar Self-Hosted. Na URL do servidor, temos novamente duas opções. Colocando umbrel.local 2.889, só poderemos acessar o Vault dentro da rede doméstica. Agora, se colocarmos umbrel mais o Magic DNS do Tailscale 2.889, enquanto estivermos conectados à VPN, teremos acesso ao Vault. Agora é só digitar as credenciais criadas anteriormente e voilá. Para testar, vou criar um novo item com o nome de teste. O usuário será Carlos e a senha será 123456. E a URL vai ser para o youtube.com. Então, quando acessarmos o YouTube, a extensão vai indicar que temos uma senha salva para esse site. E ao fazer login, já é possível utilizar o preenchimento automático. Agora você pode desativar o acesso via Tor, só vai ser preciso novamente caso realmente queira acessar o Vault pelo navegador, mas muito provavelmente o cliente Bitwarden para desktop já deve ter tudo que é necessário para gerenciar o seu Vault. Outra coisa muito importante é ativar a autenticação de 2 fatores no servidor para aumentar a segurança. No vídeo sobre a YubiKey eu mostrei como fazer isso. Acredito que devo ter cobrido os apps que a maioria das pessoas vão utilizar regularmente nos seus servidores, mas se tem algum aplicativo específico que queira saber como configurar, é só deixar aí nos comentários. E para quem não sabe, no Umbrel, o sistema operacional fica no cartão de memória, mas os dados são salvos no HD. Então é só colocar o meu SSD de volta e meu servidor vai voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. Então por hoje é isso, muito obrigado a todos e fui!